Na Band FM, quem ama não esquece. A gente nunca sabe como uma história de amor vai começar. E muito menos como vai terminar. Quem dera poder prever o futuro, né? Mas, sinceramente, se isso fosse possível, eu acho que a vida perderia um pouco da graça. Você não acha? Há alguns anos eu estava numa fase da minha vida em que tudo o que eu não queria era me envolver com alguém. Mas a gente não manda no coração. Quando eu conheci a Daiane, a coisa foi muito diferente. Se existe amor à primeira vista, foi exatamente o que aconteceu comigo. Exatamente. Ela até parecia muita areia para o meu caminhãozinho, mas eu não ia ficar acuado com isso. Eu queria ela para mim, de qualquer jeito. Ela me encantou. Então eu fiz tudo para conseguir. Quando a Dai finalmente me deu uma chance, a gente não se desgrudou mais. Ai, eu não vejo a hora de me casar com você, de ter a nossa casa, de formar a nossa família. Olha só, pra quem nem queria saber de mim, hein? Como é que a senhorita tá? Ai, vai, tá bom, eu fui uma boba mesmo. Como é que eu não enxerguei logo de cara que você era o homem da minha vida? Mas como são as coisas, né? Ainda bem que em algum momento você enxergou isso. É, enxerguei e agora é pra sempre. Alguns meses depois, a gente realmente se casou. Não teve grande festa, mas a gente foi muito feliz nesse momento. Foi uma comemoração bem à nossa cara, sabe? Bem do nosso jeito. Eu e a Dai decidimos aproveitar muito a nossa vida a dois. A gente queria ter filho, mas sabia da responsabilidade que era. Então, primeiro a gente decidiu curtir muito antes de colocar uma vida no mundo. O primeiro ano de casamento foi maravilhoso. A rotina com a Dai era a melhor coisa do mundo. E eu não entendia como tanta gente podia dizer que o casamento estragava uma relação. Tudo bem, estava no começo. Mesmo quando a gente não fazia nada, era especial, sabe? Porque o bom não é o que a gente faz, é com quem a gente faz. E estando do lado da Dai, mesmo que não fosse nada especial, assim, nada grandioso, tudo era perfeito. Tudo. No nosso aniversário de 1 ano, eu dei um presente especial para ela. Já que, naquele momento, não estava nos nossos planos ter filhos, eu dei um cachorrinho para Dai. Era o que faltava para alegrar a nossa casa. Ele era tão pequenininho, tão lindo. A gente escolheu para ele o nome de Zeca. Ela amou o presente. E nós nos apegamos demais a esse cachorrinho. Acho que eu até mais do que ela. O Zeca deu ainda mais cor para nossa vida e para nossa casa. Nosso casamento foi seguindo, mas depois de alguns anos, as coisas começaram a mudar. A gente já tinha decidido tentar engravidar há algum tempo e não estava conseguindo. Eu não sei bem se foi esse o motivo ou... sabe, coisas da vida, mas quando a gente estava entrando no nosso 7º ano de casamento, a coisa ficou muito complicada entre nós, muito. O relacionamento entrou numa crise que nem a gente conseguia entender. Nada de grave aconteceu. Simplesmente parecia que o amor tinha acabado. Acontece, né? Acontece com muitos casais. Nem todo casamento precisa de uma traição ou de uma sacanagem para acabar. Às vezes, infelizmente, só acontece. A gente então tentou de várias formas recuperar aquele relacionamento. Mas não dava certo. Parecia que a gente realmente não estava mais em sintonia. Tudo virava uma briguinha. Depois uma briga mais séria. E aí, a gente que sempre foi tão grudado um no outro, ficamos cada vez mais distantes. Não estava legal. E ao mesmo tempo a gente acabava sofrendo, porque só de pensar no quanto a gente tinha sido feliz junto.
Mas chegou uma hora que, pelo bem dos dois, a gente entendeu que não valia mais a pena insistir. Era hora de cada um ir pro seu lado, sabe? Seguir seu caminho. Só que aí veio um outro problema. O Zeca. Pois é, ele era como um filho para mim. E sair de casa e não o levar comigo me parecia uma coisa totalmente impensável. César, o Zeca é meu. Não. Você me deu no nosso aniversário de casamento. Dai, peraí. Você sabe que eu sou muito mais apegado a ele. Eu sempre cuidei muito mais dele. Você sabe disso. Eu que levo ele pra passear todos os dias. Eu cuido muito mais dele. Não importa, César. Ele é meu e isso não tem conversa. Esquece. Pode esquecer. Então, olha aqui. Vamos revezar. Fica uma semana com você, uma semana comigo. De jeito nenhum. Não. Essa é a casa dele. Desde sempre. Para com isso. E se ficar nessa toda hora de ficar trocando, vai ser ruim pra gente também. Olha, essa separação tá sendo muito difícil. E se eu ficar te vendo toda hora, se eu tiver que ficar falando com você toda hora, isso vai me machucar demais. A gente precisa, sabe, se esquecer de uma vez por todas, César. Eu fiquei arrasado. Totalmente abalado. Mas eu não queria, naquele momento, piorar ainda mais a nossa situação. A gente já estava começando a brigar de uma maneira como a gente nunca tinha brigado. A falar com o outro de uma forma como a gente nunca tinha feito. E apesar de estar me separando, eu respeitava muito a Dai. Eu não queria que tudo acabasse de uma maneira ruim. Nem ela também. Mas eu também não ia aceitar não ver mais o Zeca. Eu não podia aceitar isso, isso não. Naquele momento, eu aceitei para que a gente não entrasse em conflito. Mas na minha cabeça, aquele assunto não estava terminado. No dia em que a gente oficialmente decidiu por um ponto final na nossa história, foi muito duro, muito difícil. Eu fui pro quarto fazer minhas malas e me bateu uma coisa ruim, sabe? Me doeu demais. Me doeu saber que a gente não conseguiu salvar o nosso casamento. Eu lembrava de tantos momentos bons, tantos planos, tantas coisas que a gente passou junto. Era muito ruim que tudo estivesse terminando daquela forma. Uma hora eu sentei na cama e comecei a chorar. O Zeca, nosso cachorrinho, que veio me consolar, veio pertinho de mim, se encostou, me lambeu. Impressionante como os bichos sentem, né? Impressionante porque eu sempre tive uma ligação muito forte com ele. Quando eu consegui me acalmar e voltei a tirar as minhas roupas do armário para colocar na mala, o Zeca subiu em cima e não deixou, sabe? Começou a latir, sei lá, parecia que ele estava brigando comigo. Era claro, ele estava tentando me impedir. Quem não tem um cachorrinho assim, acho que não entende. Mas você que tem um bichinho, você que tem um cachorrinho, você sabe, eles sentem. Aquilo partiu meu coração. Ele estava querendo dizer alguma coisa ali para mim. A Dai viu a situação e ficou comovida também. Por isso, ela acabou permitindo que, vez ou outra, eu fosse visitar o Zeca. E às vezes eu até levava ele para passar a noite na casinha que eu tinha alugado para morar sozinho. Um animal de estimação assim é um filho, né? É realmente um filho. Deus não tinha nos abençoado com uma criança, não deu tempo, mas Ele trouxe o Zeca para as nossas vidas e para mim, ele era mesmo como um filho. Então, imagine você o meu desespero quando, umas semanas depois de eu ter saído de casa, a Dai me contou que o Zeca estava estranho. Estava estranho, ela falou. Começou a ficar mal, sabe? Cada dia piorava um pouco. Passava mal mesmo, vomitava, ficava triste, não comia. Era óbvio, ele estava doente. Oi, César. Eu tô te ligando porque o Zeca tá muito estranho. Ele vomitou, ele passou o dia inteiro deitado, ele tá mole. Ele não quer andar, na verdade ele não quer nada, eu não sei. Olha, eu tô bem assustada, por isso que eu te liguei. Calma, Dai, calma.
Onde é que você tá? Eu tô levando ele agora pro veterinário. Você pode me encontrar lá, por favor? Claro, claro. Eu tô com tanto medo. Eu saí correndo. Correndo mesmo. Quando eu cheguei, ele já estava sendo atendido e a gente ouviu que a situação dele era mesmo muito crítica. O nosso Zeca estava muito doente e teria até que fazer uma cirurgia. Foi um momento difícil pra gente, viu? Eu e a Dai nos apoiamos muito. A gente dividiu aquela angústia, aquela dor. Olha, não dá pra explicar. Só quem passa por isso entende. A gente dividia o amor por ele. E aquele estava sendo um momento bem difícil. Graças a Deus, o Zeca logo pôde vir para casa. Mesmo o veterinário dizendo que ele ainda corria risco. O nosso cachorrinho era o nosso filho. Foi uma fase de bastante medo pra gente. Mas foi uma fase também em que a gente se uniu muito. Eu acabava passando muito tempo na casa da Dai. A casa onde a gente tinha vivido tantos anos de alegria, tantos anos juntos. A casa onde a gente tinha sido tão feliz. E aí, quando a gente menos percebeu, o milagre começou a acontecer. O nosso Zeca começou a reagir de uma forma que ninguém poderia esperar. Você pode até nem acreditar, mas ali a gente percebeu que a nossa presença, junto um do outro, estava fortalecendo o nosso cachorrinho. O Zeca, que antes de ficar doente já estava bem tristinho, começou a se recuperar, sabe? E se recuperar de uma maneira que nem mesmo o veterinário entendeu. Aquele cachorro alegre, brincalhão. A gente tinha certeza que ele estava voltando a ser o que era porque ele estava feliz. Ele estava feliz porque estava vendo a gente junto. Nós três, na nossa casa, como sempre tinha sido. Eu e a Dai ficamos muito comovidos e acabamos tendo uma recaída. Uma recaída que acabou acontecendo 1, 2, 3, 4 vezes, enfim. Foi a partir daí que a gente resolveu se dar mais uma chance. Acredita? Foi por causa do Zeca, o nosso cachorro, que a gente conseguiu enxergar que ainda não era o nosso fim. Se não fosse por ele, muito provavelmente teria ido mesmo um para cada lado. Se não fosse o nosso cachorro na nossa vida, a gente teria mesmo se afastado de vez. Que maluca essa história, você pode pensar. Mas o Zeca não foi só como um filho. Ele foi um verdadeiro anjinho pra gente. Ele nos uniu e nos provou que o amor ainda não tinha acabado. O amor entre nós ainda existia, a gente só não estava enxergando. Pelo desgaste, pela rotina, isso acontece. Acontece com muitos casais. Eu e a Dai voltamos a viver juntos. E olha só como são as coisas. Depois de 3 meses que eu tinha voltado para nossa casa, um dia eu cheguei do trabalho, o Zeca, como sempre, veio correndo até a porta me receber. Mas dessa vez foi diferente. Não sei se você já está imaginando o que eu vou contar aqui. Mas dessa vez eu tive uma surpresa. A Dai colocou uma roupinha nele. E quando eu li o que estava escrito, juro pra você, até me arrepia de contar e de lembrar. Eu caí de joelhos. Eu caí de joelhos de tanta emoção. Na roupinha estava escrito: promovido a irmão mais velho. Dessa forma, a Dai acabou me contando que ela estava grávida. Pois é. Hoje nós somos 4 e eu me sinto o homem mais feliz e abençoado por ter essa família linda e especial. Uma família que eu consegui construir ao lado da Dai, a mulher da minha vida.